Pessoal, eu queria comentar aqui sobre a imundície que esse bolsonarista Marco Antônio, lá da Jovem Pan, fez hoje. Tá? Para quem não viu, o assunto do dia foi o julgamento do núcleo 4 da trama golpista. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de 7 réus, é o núcleo das fake news. E aí você pode perguntar, mas condenar alguém por fake news? Não, não é isso. A questão é que você não dá o golpe de Estado sem criar uma justificativa para amparar aquele golpe. Então, assim, a família Bolsonaro não podia falar assim, nós queremos o golpe porque a gente quer concentrar todo o poder, a gente não quer mais o checks and balances, a gente não quer mais judiciário, legislativo controlando as ações do governo, e a gente quer enriquecer. Porque se hoje a gente lida com milhões de reais de patrimônio, então, se a gente conseguir virar ditador, se a gente conseguir concentrar todo o poder, nós vamos virar bilionários, tá? Nós vamos entrar em negócios bilionários com o poder total. Eles não podem assumir isso para a população, que o golpe é sobre isso. Então o que eles fazem? Eles precisam criar uma narrativa para justificar o golpe. E aí começa a falar, não, as urnas são fraudadas, as urnas que elegeram eles mesmo, 30 anos aí, as urnas são fraudadas. Então a narrativa mentirosa, ela é parte fundamental da tentativa de golpe. Era esse o pretexto que eles usavam para pedir para as Forças Armadas usarem o artigo 142 e etc. e tomarem conta de tudo. Tá? Então, e aí eu vi esse sujeito viralizar uma mentira tão cretina nas redes. Ele disse o seguinte, gente, o sancionado Alexandre de Moraes admitiu em plenário que a Procuradoria-Geral da República usou provas que não estavam no processo, ou seja, a PGR apresentou informações que a defesa nunca viu, algo que fere totalmente as regras da justiça, um escárnio transmitido ao vivo para todo o país. Isso é ilegal, imoral e perigoso. Se até o Supremo ignora as próprias leis, o que resta ao cidadão comum? O Brasil precisa de juízes que respeitem a Constituição, não de tiranos que se coloquem acima dela. E aí ele viralizou esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o nível de cretinice que esse cara fez, tá? Realmente, na página 113 das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, há a citação de uma prova descoberta num grupo de WhatsApp, eleições 2022, derivada da extração de dados do celular de Flávio Botelho Peregrino, que foi ex-assessor de Walter Braga Neto. Essa prova foi obtida a partir da PET 13299, onde foi determinada a prisão preventiva do réu Braga Neto e busca e apreensão, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2024. E não houve realmente, como citado da tribuna, não houve por parte da Procuradoria o pedido de compartilhamento dessa PET 13299. Então não consta nos autos, essa prova citada do IPJ 2263992/2025 não consta nesses autos. Aí é aquela coisa, chama o VAR. Eu chamei o VAR aqui, inclusive deu muito trabalho analisar a sessão inteira, achar exatamente o momento em que aconteceu isso aí, mas encontrei o trecho e olha o que acontecia ali na realidade. O advogado, hoje a sessão foi para as sustentações orais dos advogados de defesa. Tá? E aí o advogado falou, olha, a Procuradoria colocou aqui uma prova que não foi compartilhada com a defesa. E o Alexandre de Moraes, o que ele fez, falou, olha, advogado, indicando que concorda com o advogado. Olha, realmente eu já estava atento a essa questão que você apontou e eu vou trazer isso no meu voto. Ou seja, muito provavelmente, toda a indicação é essa, na sessão da terça que vem, quando for o julgamento mesmo, quando o Alexandre de Moraes apresentar o voto, ele vai anular essa prova. Tá? E o cara, o Marco Antônio, ele coloca como se fosse outra coisa, como se o Alexandre de Moraes já tivesse julgado e não tivesse anulado a prova. Né? Uma canalice, o que ele fez ali é uma canalice. É a prova dos autos, tem que estar nos autos. Não está nos autos, não está no mundo. O mundo do julgador é a prova dos autos. Encerro a sustentação, reiterando aqui o pedido de absolvição de Ângelo Martins de Nicoli e Jader. Por não, eminente relator. Presidente, me permite, cumprimentando o Dr. Zoser de Araújo, isso iria constar já no meu voto, mas como foi citado da tribuna, até para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, há realmente, na página 113 das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a citação de uma prova descoberta num grupo de WhatsApp, eleições 2022, Então assim, eu sou capaz de apostar com vocês que na terça-feira que vem, no julgamento, o voto do Alexandre de Moraes vai trazer a anulação dessa prova. Tá? O próprio Alexandre de Moraes já indicou que, olha, realmente essa prova aqui não foi compartilhada com a defesa. E, então, portanto, é ilegal. Mas esse cara, esse Marco Antônio, eu vi ontem um vídeo dele num debate com aquele Luiz Megali da Band, no Flow,
E o Luiz Megali acabou com esse cara, pisou em cima desse cara. Foi uma coisa. Eu vou trazer o vídeo pra vocês aqui. O que aconteceu era o seguinte: esse Marco Antônio tava nessa onda bolsonarismo de dizer que a esquerda mata. Eles começaram com essa conversa após o assassinato do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. E o Nicolas aqui é um expoente. Eu vi também um vídeo de um cara do Partido Novo aí, Léo Siqueira. A esquerda, não sei o quê. E o curioso é que semanas antes, uma deputada do Partido Democrata nos Estados Unidos tinha sido assassinada por um militante de extrema-direita, junto com o marido dela, na casa dela. E na sequência, inclusive, esse militante de extrema-direita foi à casa de um senador do Partido Democrata também, e tentou matar o senador, mas aí ele não conseguiu, e depois na fuga ele foi baleado pela polícia. E aí Léo Siqueira, aí Nicolas Ferreira não falaram nada da Melissa Hortman. Sem contar que aqui internamente no Brasil, a violência política se deu, o caso notório do Marcelo Arruda e do Jorge Garanho. Ou seja, é bolsonarista assassinando, é intolerância bolsonarista. Tá? E associada aí também com essa questão do armamentismo e tal, enfim. E aí, o Luiz Megali espremeu esse Marco Antônio aí, mas não sobrou nada. Vale pro assessor da Bia Kicis que usou uma camiseta escrita Marielle vive enchendo o saco? Mas isso daí não tem nada de desejar a morte de alguém. Tá tripudiando da Você morte. pode falar que é de mau gosto. Vale pro Bolsonaro, que disse que queria que a Dilma deixasse o governo com câncer, morta de qualquer jeito? Mas, de novo, você vai pegar um monte de fala Ele não desejou a morte dela? contextualizada ou não, ou mais ou menos contextualizada. Em que contexto isso seria razoável? Eu não desejo a morte de ninguém. Bolsonaro desejou, ele deveria ter sido Se você demitido, tem deveria ter fixação sido com o que o Bolsonaro falou, fixação? o problema é de quem tem fixação com o Bolsonaro. Então a regra não vale pro Bolsonaro. A regra vale pra todo mundo. Demita Então extremistas. Bolsonaro não deveria ter sido Agora presidente nem você deputado. tem que separar um cara que logo depois de um atentado é médico e fala que o Nicolas tinha que levar um tiro na coluna cervical do Bolsonaro, falar, essa pessoa é tão ruim que tinha que morrer. Então não é todo mundo que tem que ser demitido. Porque o Bolsonaro... Só pra fechar, pessoal, a Bela Megali do Globo hoje trouxe uma matéria que o bolsonarismo enxerga que essa saída do Barroso, por exemplo, foi para beneficiar a esquerda, ou seja, para deixar o Lula indicar o sucessor do Barroso. E aí veio aquele Cláudio Dantas também, que é um jornalista de extrema-direita, com essa mesma conversa, dizendo inclusive que a Carmen Lúcia agora pensa em antecipar a aposentadoria para o Lula poder nomear o substituto e a esquerda ter 20 anos aí de maioria no STF e tal. Pessoal, a questão aqui é o seguinte: isso tudo é culpa da imbecilidade do Eduardo Bolsonaro. O que está acontecendo? Não houve plano nenhum da esquerda com o ministro do Sul. Nada, o que aconteceu é o seguinte: Barroso era, sim, ligado aos Estados Unidos, sempre foi, tinha casa lá, o filho trabalhava lá, e aí a sanção, é claro, que fez o Barroso repensar ali e sair do STF, tá? Talvez até temendo a lei Magnitsky, né? Ele só tá convicto com essa lado, mas... Então, é mais uma na conta da burrice do Eduardo Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro, que inclusive já há maioria lá no STF para condená-lo por coação no curso do processo. Esse acho que foi o processo mais fácil da história da humanidade. Acho que ninguém fez tantas provas contra si mesmo do que Eduardo Bolsonaro. Talvez o pessoal lá do 8 de janeiro, tá? Que se filmou e etc., cometendo crime. Eduardo, como você se sente sendo tratado como traidor da pátria e um vendedor do Brasil? Isso é ser patriota para você? Entregar o Brasil e os brasileiros para os Estados Unidos? Como você se sente com isso? Eu me sinto muito bem. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. Brasil. E aí nós fizemos, eu diria aqui, dezenas e dezenas de reuniões no Departamento de Estado, no Departamento de Tesouro, no Departamento de Comércio, explicando, levando documentos, mostrando, olha, essa é a situação do Brasil, esses são os fatos do Brasil. O Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão... com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Aliás, deixa eu fazer uma confissão aqui para vocês. Não deveria, mas eu vou fazer.
Eu não estou aqui. O que eu quero dizer com vocês? Esse programa que você está assistindo agora, normalmente ele é ao vivo, né? Mas hoje, apesar de parecer que ele é ao vivo, ele foi gravado. Porque nesta terça de madrugada, o deputado Eduardo Bolsonaro e eu saímos. E no momento em que você está nos assistindo, ele e eu, assumindo que a nossa agenda ocorre de acordo com o planejado, nós estamos, nesse momento, dentro do Departamento de Estado, em reunião. Aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Minha melhor continência ao senhor que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo, na descrição do vídeo, e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.